Não se assuste com o que você irá descobrir aqui. Se ficar até o final do vídeo, você conhecerá situações reais que nunca imaginou sobre a humanidade e o Big Brother. Agora você pode se preparar, não tem mais desculpas. O Big Brother não é apenas um simples programa de televisão. Há 74 anos, um jornalista britânico à beira da morte escreveu um livro com detalhes da realidade catastrófica que a humanidade está prestes a enfrentar. Para entender a conexão entre isso e o Big Brother, é preciso fazer uma viagem ao passado de George Orwell e o mundo em 1949. George Orwell, nascido na Índia colonial em 1903 com o nome Eric Arthur Blair, tornou-se conhecido mundialmente sob o pseudônimo de George Orwell. Durante sua juventude, ele desempenhou diversas profissões, incluindo policial e soldado, mas alcançou fama mundial como autor de 2 livros notáveis: A Revolução dos Bichos e 1984. Orwell foi profundamente obcecado por ideias relacionadas à liberdade individual e ao sistema que restringia a sociedade. Antes de continuarmos, não esqueça de curtir e se inscrever no canal agora mesmo. Ajude no crescimento do canal. Por volta dos 30 anos de idade, Orwell viveu em uma época em que metade da Europa estava adotando os ideais de Hitler, enquanto a outra metade estava simpatizando com o comunismo stalinista. Esses 2 poderes em ascensão lutaram na Segunda Guerra Mundial, que resultaram na queda do regime nazista. No entanto, a influência de Stalin se espalhou rapidamente. Mao Zedong estava assumindo o controle na China, e a Coreia estava planejando mergulhar em uma guerra que dividiria a nação em 2 partes. Dadas as circunstâncias, era natural esperar que Orwell escrevesse 1984 como uma crítica aos perigos do totalitarismo, já que muitos escritores da época denunciavam as práticas desumanas desses ditadores. No entanto, o que torna a obra de Orwell tão especial? A singularidade de 1984 reside no seu elemento de ficção científica futurista, que vai além de ser apenas uma crítica ao totalitarismo. Ela também serve como uma profecia do futuro, um futuro em que a população seria constantemente observada, controlada e manipulada. Essa distopia, criada em 1949, desenvolveu um executivo da televisão holandesa a criar o que se tornaria o reality show de maior audiência no mundo, o Big Brother. Em 1999, o primeiro episódio do Big Brother foi transmitido na Holanda, em uma época em que as redes sociais ainda não existiam e as pessoas não estavam acostumadas com a exposição pública. Colocar 11 pessoas em uma casa, onde sua privacidade era completamente violada, parecia uma ideia absurda. O idealizador, John de Mol, teve que financiar metade dos custos do projeto, pois foi considerado uma ideia louca. A rede de televisão holandesa Verônica financiou os outros 50%. O sucesso do Big Brother foi estrondoso, com edições em 23 países e um faturamento astronômico. No Brasil, o programa rendeu à Rede Globo mais de R$1 bilhão. No entanto, o dinheiro não vem apenas da assinatura do pay-per-view. As maiores marcas do mercado estavam dispostas a pagar fortunas para associar suas marcas ao programa, pois a atenção do público era o ativo mais valioso do mundo. O sucesso do Big Brother não se deve apenas ao formato do programa, mas também à sua habilidade de prender a atenção das pessoas por meio de histórias cativantes. Essa é uma arte que pode ser explorada para lucrar na internet. Mas qual é a conexão entre George Orwell e o Big Brother? Assim como no programa, o cenário distópico e futurista descrito em 1984 retrata uma realidade em que as pessoas estão sob constante vigilância, onde as câmeras estão por toda parte e a privacidade é inexistente. No livro, o governante por trás das câmeras é chamado de Grande Irmão, uma figura onipresente que não apenas vigia constantemente os cidadãos, mas também os controla e os pune quando necessário. No reality show, o público desempenha esse papel. Através da vigilância constante dos participantes, o público julga, controla e decide quem será punido. Qualquer participante que se submete ao programa coloca sua vida nas mãos do público, o Grande Irmão. Em 1984, quem não segue as regras desaparece e tem seu registro de existência apagado do sistema. Isso se assemelha ao linchamento virtual que ocorre com os participantes menos populares do Big Brother, onde o cancelamento é uma sentença imposta pela sociedade. O fato de que a sociedade está disposta a cancelar pessoas que não aprovam revela muito sobre nossa natureza. E se todo esse poder estivesse nas mãos de uma única pessoa, entidade ou organização? E se nós, como sociedade, estivéssemos do outro lado das câmeras? Essa realidade é cada vez mais próxima.
George Orwell alertou sobre a perda gradual da liberdade em sua obra, comparando-a a fatiar um salame, onde cada pequena concessão de liberdade leva à perda gradual de toda a liberdade. O totalitarismo é estabelecido quando as restrições são renovadas gradualmente, muitas vezes com justificativas plausíveis, como a proteção do Estado democrático de direito. O livro também aborda a manipulação psicológica da população, onde a constante mudança de significado das palavras e a imposição de vocabulários pelo Estado fazem as pessoas esquecerem como pensar por si mesmas, tornando-as receptivas a acreditar em mentiras absurdas. A obra de Orwell serve como um alerta para os perigos que enfrentamos em um mundo cada vez mais vigiado e controlado, onde a liberdade individual está em risco. A compreensão de Orwell está se aproximando da realidade, mas ele nos deixa um aviso. Embora a tecnologia possa trazer soluções incríveis, também pode contribuir para a realização de uma sociedade semelhante à descrita em 1984. A visão de George Orwell em 1984 alerta-nos para os perigos de uma sociedade onde a vigilância constante e o controle autoritário ameaçam a liberdade individual. O paralelo com programas como o Big Brother é notável, pois ambos se destacam como a tecnologia e a exposição pública podem ser usados para manipular e controlar as pessoas. No mundo atual, as redes sociais desempenham um papel importante na vigilância entre as pessoas. Passamos nossos dias observando a vida dos outros e, em troca, somos coletados por eles. No entanto, a situação pode se agravar ainda mais. Durante a crise sanitária de 2020, as pessoas não apenas vigiavam umas às outras, mas também estavam prontas para denunciar aqueles que não seguiam as diretrizes de quarentena. Na obra de Orwell, a censura à informação é justificada como proteção da verdade, e o Ministério da Verdade é responsável por controlar a narrativa oficial. Enquanto o Ministério da Verdade lida com a censura e a propaganda, o Ministério da Paz instiga guerras, e o Ministério da Fartura cria escassez. As palavras de Orwell, como guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força, refletem as contradições e manipulações da ideologia totalitária. O objetivo é confundir a mente da população para que aceitem mentiras absurdas e vivam em um mundo onde a realidade pode ser reescrita a qualquer momento. O totalitarismo retratado em 1984 é uma utopia totalitária em seu grau máximo de sucesso. A vigilância constante e a manipulação psicológica são as ferramentas-chave usadas para manter o controle absoluto sobre a população. O livro também destaca como as instituições religiosas são perseguidas e proibidas no regime totalitário, o que tem ressonância com eventos contemporâneos, como a expulsão de um homem de um shopping nos Estados Unidos por usar uma camisa com a inscrição "Jesus salva". Em nosso mundo atual, vemos paralelos com a censura de informações e o controle de narrativas, onde a liberdade de expressão é muitas vezes limitada em nome da proteção da verdade. O pensamento dissidente é reprimido, e o cancelamento social é usado para punir aqueles que ousam discordar da narrativa dominante. A perda gradual da liberdade, como descrita por Orwell, é um alerta importante para a nossa época. É fundamental estarmos atentos às ameaças à liberdade individual e à capacidade de pensar por nós mesmos. A tecnologia, quando usada de forma conveniente, pode contribuir para a criação de uma sociedade onde a liberdade é apenas uma lembrança distante. É um lembrete de que devemos defender os valores da liberdade, da privacidade e do pensamento crítico em um mundo cada vez mais conectado e vigiado. A visão de George Orwell em 1984 serve como um alerta para os perigos que enfrentamos e a importância de proteger nossos direitos fundamentais em um mundo em constante mudança. Em última análise, o que George Orwell nos ensina por meio de seu livro é que a liberdade e a privacidade são valores inestimáveis que não devemos subestimar. À medida que avançamos em uma era cada vez mais digital e interconectada, é fundamental lembrar que nossos direitos individuais estão no jogo. A vigilância constante, seja por meio das redes sociais, da tecnologia de reconhecimento facial ou de outras formas de monitoramento, representa uma ameaça real à nossa liberdade. É fácil ficar complacente e permitir que a tecnologia invada cada aspecto de nossas vidas em nome da conveniência, mas devemos ser críticos e cautelosos. O exemplo do Big Brother, tanto na obra de Orwell como em programas de televisão da vida real, destaca como a exposição pública e a vigilância podem ser usados para manipular as massas. Devemos estar atentos às consequências dessa exposição excessiva e às formas pelas quais ela pode ser explorada por aqueles que buscam controlar e influenciar. Além disso, é importante lembrar que a história pode ser reescrita e distorcida para atender aos interesses de quem está no poder.
Devemos ser defensores da verdade e ter acesso à informação imparcial. A censura e a manipulação da verdade são ferramentas poderosas de controle, e é responsabilidade de todos nós resistirmos a essas práticas. Em resumo, a obra de George Orwell continua relevante nos dias de hoje como um lembrete vívido dos perigos do totalitarismo, da vigilância constante e da manipulação da informação. À medida que avançamos em um mundo cada vez mais tecnológico, devemos defender nossos direitos fundamentais e permanecer vigilantes contra qualquer ameaça à nossa liberdade individual. É somente através do entendimento, da educação e da ação que podemos evitar que o futuro se assente na distopia retratada em 1984. Nós somos o Mosaico Documental e agradecemos por ter ficado conosco até agora. Nos vemos no próximo vídeo.